Olá pessoal, a gente está aqui dando continuidade ao vídeo anterior, no qual eu trago para vocês o relato do que aconteceu comigo no navio, certo? Lembrando que essas situações, elas comecei a perceber realmente quando eu tive uma experiência em uma empresa que lidava com dinheiro público. Então isso é importante que vocês conheçam, para a gente entender um pouco melhor como é que a corrupção do nosso país ela funciona, certo? Então vamos lá. No outro vídeo eu tinha tido que me interromper aqui por conta de uma eventualidade que aconteceu, mas a gente vai trazer novos fatos, para que vocês se entendam melhor sobre o que eu passei nesse lugar. Primeiro, esse vídeo ele não vai ser editado, então vai ter alguns erros, certo? Que vocês não vão perceber alguns erros, até porque o motivo maior que eu estou trazendo essas informações é para que elas fiquem registradas, porque ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente, ao menos para eu ter também, para que vocês saibam o que de fato aconteceu. No último vídeo, a gente tinha ficado na parte que eu conversava com o chefe do pessoal da cozinha. Que ele mudou a chamar o açougueiro. Beleza. Eu não tinha ali saído do Brasil ainda. Essa parte que eu vou trazer agora, ela vai narrar toda a minha experiência durante a travessia do Atlântico. E também no tempo que eu fiquei lá na Europa. Não posso nem falar que fiquei na Europa, porque a gente foi no quarentena no navio, mas tudo bem. Bem, eu quero começar a trazendo para vocês aqui o fato que aconteceu no meu ambiente de trabalho. Porque no navio fica muito difícil da gente separar o que é trabalho e o que é, até certo ponto, e o que é vida particular, mas até certo ponto, porque a gente tem um horário bem definido de trabalho. Os meus chefes, eles eram bem rigorosos, a gente tinha que começar a trabalhar no horário definido lá, e em relação a isso eles se preocupavam muito em cumprir, certo? No horário realmente que era definido pelo contrato, e também sair no horário que era definido pelo contrato, não ficar nem mais um minuto trabalhando. Eu lembro que um dia eu estava terminando de fazer uma atividade, eles falaram, Matheus, você tem que parar, porque isso do horário já terminou. Aí eu tive que deixar tudo para fazer e bater no meu ponto. Mas o que eu quero trazer aqui são outras questões. Primeiro, eu comecei a trabalhar na cozinha de um buffet que era bem movimentado, esse buffet. A gente tinha uma demanda muito alta, certo? De trabalho. Depois de um período, eles me colocaram em um lugar mais tranquilo, que seria a cozinha de um dos restaurantes. Nessas cozinhas, o que é que eu fazia? Eu era responsável por tirar os pratos limpos, pratos e talheres limpos, da máquina que lavava eles. Como eu falei, uma máquina imensa, que tinha uma esteira lá, a gente colocava nessa esteira os pratos, eles recebiam os jatos de água quente e saía do outro lado o jato, todos completamente limpos e quentes também. O processo de asepsia que eles usam, de limpeza dos utensílios, é bem rigoroso. Porque eles têm o pessoal do navio, gente, tem uma política muito... Eles são muito preocupados com a questão da saúde. Até porque uma doença entrando num lugar como esse, a chance de contágio é muito grande, porque os espaços são pequenos. E lá é tudo fechado. Bem, o que é que eu fazia? Eu tirava os pratos da esteira, colocava numa bancada e depois organizava nas prateleiras. Só que nesse dia, era a minha primeira vez. Eu nunca tinha trabalhado naquele lugar, nunca tinha trabalhado naquela função, porque minha função era parecida no outro lugar, na outra cozinha era parecida, mas não era a mesma. Então, realmente, às vezes travava um pouco lá, mas não era nada demais. Às vezes,
o material vinha, a esteira travava um pouco e facilmente a gente resolvia. Só que o chefe dos garçons conversou, eu vi eles conversando entre si, os garçons com o chefe, 2 garçons mais ou menos e o chefe, falando que, não, ele tá muito lento, né, bora tirar ele daqui. Mas beleza. Só que não era eles queriam que eu ouvisse, entende? Porque eles falaram baixo, mas falaram perto de mim e falaram de uma forma que era realmente para eu ouvir. Era para mim ouvir, para que eu soubesse que eu saí de lá por conta da intervenção deles. De tarde eu já consegui trabalhar normalmente, não tive grandes problemas lá, depois quando a gente estava lavando o material do almoço. Mas no outro dia, mais ou menos, eu já não estava mais ali, naquele posto. Me colocaram para lavar panelas, que é um trabalho bem mais pesado, que é um trabalho bem mais complicado. Pelo trabalho, eu nunca fui de escolher trabalho não, gente. É o tipo da coisa. Se tem para fazer, eu vou fazer, vou dar o meu melhor. Se não atender, paciência, mas eu sempre procuro trabalhar da melhor forma. O que aconteceu? Eles me colocaram para trabalhar com um rapaz. Eu sou alto, mas ele era mais alto do que eu. Eu me considero alto, na verdade. Ele era mais alto do que eu, mais forte do que eu também. E eu senti que ele estava desconfortável. Estava se sentindo desconfortável comigo lá. Ele me tratava um pouco mal. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de conversar muito. O que era necessário, eu perguntava para ele. Ele às vezes me respondia de forma monossilábica. Quando eu estava fazendo alguma coisa, ele me corrigia, mas não porque eu estivesse fazendo errado, porque eu não estava fazendo da forma que ele queria. Ele queria que eu adotasse um comportamento totalmente subalterno, entende? Ele era meu colega de trabalho, ele estava na mesma função do que eu, ele exercia a minha mesma função, mas ele queria que eu me comportasse como subalterno. Eu não gostei de procurar confusão com ninguém. Eu fingia que não estava percebendo, eu procurava seguir o que ele estava pedindo, tal. Mas não era somente isso, ele também às vezes me distratava um pouco. Até que um dia, de tarde, eu falei para ele o seguinte: mano, é que a forma que você está me tratando é um pouco, tipo assim, tá me deixando desconfortável, não acho que seja legal, entende? Eu falei com ele que ele estava sendo um pouco grosseiro e que não precisava disso. Uma coisa desse tipo eu falei com ele. Só que nas minhas experiências anteriores eu sabia que se eu falando não iria resolver nada, as coisas aumentam, na verdade as coisas acabam piorando. Como eu sabia disso, o que foi que eu fiz? Era no início da tarde que eu falei isso, que a gente conversou. Eu não lembro da resposta dele, mas ele tipo ignorou, deu risada, debochou, uma coisa assim. Quando foi quando eu voltei do meu lanche da tarde, eu vi gravando, eu vi um gravador no meu telefone celular ligado. Aí eu trabalhei normal, a gente quase que não conversou e tal. Beleza. Só que quando tava saindo, o rapaz que era eu não sei se era de Ilhéus ou Itabuna, o rapaz da Bahia, ele chegou. Aí pelo que eu percebi, o colega ficou bastante confortável, estava no ambiente dele, estava com os pares dele, e aí ele poderia fazer, eu acho que fazer da forma que ele bem quisesse, bem entendesse. Então, o que foi que ele fez? Ele começou a me distratar, quando eu estava saindo. Eu falei, boa noite pessoal, até amanhã e tal. Ele começou a me distratar, falou alguma coisa assim, o meu colega falou que ele é um incompetente, ele não sabe trabalhar, que ele não presta nem para o prato. Ele falou coisas horríveis e absurdas que eu nunca tinha ouvido de ninguém na minha vida. E eu não trabalhei somente em eu tive várias outras experiências de trabalho. Nunca ninguém me tratou daquela forma. Mas eu estava gravando. O que foi que eu fiz? Como eu já tinha conversado com o chefe do RH, como eu já tinha conversado com o chefe lá dos cozinheiros, o pessoal tudo lá e tinha resolvido, eu fiz a denúncia na ouvidoria. Eu anexei a gravação, porque no mínimo se eu chegasse e somente falasse que tinha acontecido, eles iam querer dizer que também que eu que estava procurando um problema lá dentro. Mas aí eu coloquei essa gravação, porque eles são bem unidos, entende?
Eu duvido muito que eu tenha conseguido chegar lá por conta, duvido muito que eu tenha parado naquela cabine por coincidência, entende? E eles são meus amigos. Eu reportei isso, coloquei lá as gravações e com alguns dias o pessoal me chamou, o pessoal chamou ele e aí teve mudança lá do comportamento da parte dele. Não me trocaram de porra, eu não sei nem se me perguntaram se eu queria trocar de lugar. Aí, pra mim não fazia diferença, gente. Porque eu não me incomodo com quem eu vou trabalhar, entende? Eu só quero que a pessoa tenha respeito. Eu acho que... Porque assim, principalmente na faculdade, a gente falava muito com a gente o seguinte, que quando a gente vai trabalhar, o foco tem que ser nas tarefas. A gente tem que estar ali para estar focado no que a gente está fazendo, no que a gente vai entregar. A questão de gostar ou não de uma pessoa, isso não tem nada a ver, entende? Então eu levava isso para mim também, eu sempre procuro agir dessa forma. Então para mim, se ele... O importante naquele momento era ele me tratar com respeito, entende? E a gente continuou trabalhando lá. Depois disso não teve, com ele não tive mais nenhum problema, exato. Mas, como eu falei com vocês, o pessoal lá é muito unido. Tem essa questão dos subgrupos lá, das nacionalidades, mas de forma geral eles são bem articulados. Tanto que no dia que eu pedi para sair, eu acabei de falar com o meu chefe que pedi para encerrar o contrato, fui na cabine, voltei, peguei o elevador. Quando eu estava subindo, tinha um rapaz do meu lado que já sabia que eu tinha pedido para sair. Entende? É assim que as coisas funcionam lá. Aí o pessoal começou a mandar pra gente as cubas, tipo uns recipientes de transparente, de plástico, tipo umas caixas transparentes de acrílico que eles usavam para colocar carne, essas coisas, verduras também. E começaram a vir cheias de sangue. Começaram a vir cheias de sangue e teve algumas que eu até peguei com cabeça de galinha, com pescoço de galinha, coisa que não era comum, entende? Antes não via isso, não, cheio de sangue, tipo sangue mesmo, na parte de baixo lá. Não era bem sangue, era tipo aquele líquido vermelho. Como se fosse uma ameaça velada. E teve até um dia que eles não tinham porquê, mas passaram lá na frente com 4 leitões assados. E eu, da minha família, eu tenho mais 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Teria tipo uma ameaça velada. Certo, teve essa questão. Outro dia, eu tava limpando a cabine não, limpando o meu guarda-roupa. Eu puxei as gavetas para limpar, porque quando eu vou limpar eu gosto de fazer o trabalho bem feito. E eu achei na parte de baixo uma cartela de comprimido. Não sei o que era. Quando eu tava limpando, quando eu tava terminando, o rapaz do Nordeste, ele entrou no quarto e perguntei pra ele se ele sabia o que era aquilo, que eu achei na minha... onde eu guardo minhas coisas. Aí ele falou que não sabia, que devia ser de outro tripulante que tinha usado ali, tinha deixado. Só que no navio a gente não pode entrar com qualquer tipo de medicamento. Todo medicamento que a gente leva, a gente tem que apresentar. Aí eu falei que ia perguntar ao pessoal da enfermaria que remédio era aquele que eu tinha achado. Aí ele começou a ficar nervoso. Não precisava, que tinha que jogar. Falou, não, Matheus, tem que jogar fora. Não precisa você perguntar nada não. Tipo assim, quando eu vi que ele ficou nervoso, aí que meu interesse aumentou em saber o que era aquilo. Porque se fosse uma coisa banal, não ia precisar ele ficar daquela forma comigo. Entende? Eu saí, levantei e fui lá no hospital perguntar. A menina falou que pelo que parece não era nada demais não. Aí eu deixei lá e voltei. Só que quando eu voltei, esse rapaz ele tava transtornado. Ele falou um bocado de coisa comigo, que eu tava querendo criar confusão lá dentro. Falou um bocado de coisa. Agora, gente, pelo amor de Deus, eu acho um remédio que eu não sei o que é, debaixo da gaveta onde eu guardo as coisas. E tem toda essa situação no navio, já que eu tô passando por tudo isso. Eu vou ficar, sinceramente, eu não achava que eu deveria ficar quieto. Não sei lá o que aconteceria depois. O fato é que ele chamou o outro rapaz e o indiano e foram falar com o meu chefe, que eu tava criando muito problema, que eles não queriam que eu ficasse na cabine não. Queriam me transferir.
Assim, as alegações dele era que eu tava fazendo muito barulho, que eu tava incomodando demais. E não era barulho, pessoal. Por quê, ó? O que acontecia? A gente dava pra ouvir a descarga de banheiro quando estavam, dava pra ouvir o pessoal fechando a porta das cabines vizinhas, dava pra gente ouvir a água circular nas paredes, entre uma divisão e outra de cabine lá nas paredes do navio. Foi pra ouvir a água batendo no casco do navio. Assim, o que mais tinha ali era barulho. Aí meu chefe perguntou se eu queria sair, trocar de cabine. Eu falei que não. Que o problema não era o meu comportamento, o problema era eu. Então, independentemente do lugar que eu estivesse, ele ia ouvir as mesmas reclamações. Porque assim, o que causava desconforto não era a forma que eu estava agindo, era a minha presença, entende? E não adiantava eu mudar de cabine, então pra mim não fazia sentido não, podia me deixar lá mesmo. Aí eu continuei lá. Depois dessa questão, certo, eu continuei lá. Não, depois que aconteceu isso, aí eu falei que pra mim já tinha dado, que eu não tinha mais interesse em continuar lá. E eu pedi pra eles rescindirem meu contrato no navio. Que não tinha, pra mim não fazia mais sentido continuar trabalhando lá não. Aí a gente não tinha chegado nem em Portugal ainda, tava na travessia. Nesse dia foi assim, eu conversei com o meu chefe, voltei na cabine pra assinar o pedido, pra fazer uma carta formalizando o pedido. E quando eu tava subindo pelo elevador, o rapaz perguntou, mas você vai sair? Matheus? Eu tava sabendo como é que as coisas acontecem lá dentro. Ele sabia como é que espaço. Teve essa questão. Certo. Deixa eu ver, meu Deus. Teve essa questão do rapaz, a questão do... lá... Certo. Aí eu fiquei como se fosse um visitante lá dentro. Até o início da pandemia também. Os tripulantes, os passageiros desembarcaram. A gente só poderia desembarcar quando a empresa autorizasse. Ele estava com o meu passaporte. E eu fiquei lá dentro. Outra questão importante. A minha cama, a cama que eu dormia, não tinha nada no meu lá não. A cama que eu dormia, ela ficava encostada na porta. A minha cabeça ficava aqui e a porta ficava aqui do lado. Uma noite, eu tinha dado para dormir, não tinha conseguido pegar no sono ainda. E entraram os dois, esse rapaz e o indiano. Esse rapaz, ele começou algo como, eu denunciei, eu reportei, eu fiz alguma coisa desse tipo. E o indiano falou, fala baixo, tipo assim, pra ele não falar. Entende? Só tava eu na cabine naquele momento. Se eles estavam falando alguma coisa que não era pra ser ouvido, era pra que eu ouvisse. Então, se era pra ouvir, eu fiquei ressabiado. Então era uma coisa de mim, aquele segredo. Aí beleza, mas vida que segue. Só que depois desse dia, gente, eu notei um movimento muito incomum dos seguranças. Por quê, Matheus? Como eu falei pra vocês, é tudo muito articulado. Porque o que foi que aconteceu? Como é que funcionava o refeitório de lá? Tinha um buffet que foi imenso. Se existe uma coisa que as pessoas naquele lugar não podem reclamar de comida, porque a comida era a mesma dos passageiros, até onde eu vi. A única coisa que não serviram pra gente foi lagosta, mas assim, a comida era excelente, muita comida e a comida de ótima qualidade. Essa experiência que eu tive no navio, tem? E era assim, tinha uma parte que era bem grande, que ficavam a gente que trabalhava como galley cleaner, housekeeper, pessoal que trabalhava com camareira, com limpeza. Tinha um outro espaço que era para o pessoal que trabalhava com atendimento, que eram atividades mais, digamos que leves, tal. Atendimento, fotografia, com os animadores. E o lugar onde os oficiais eles faziam a refeição deles era bem diferente. Eu nunca tive acesso, só passava na porta, porque eu trabalhava na cozinha. Os seguranças, eles costumavam almoçar, até onde eu me lembro,
nesse outro lugar que ficavam os animadores. Só que depois desse dia, eu percebi que eles começaram a usar mais onde a gente estava, que era o povão, digamos, o povão do navio, a galera do navio, que era os housekeepings, no caso o pessoal como eu que sou, que era galequina. E eu percebi ainda que eles tinham uma predileção de ficar próximo a mim, onde eu estava. Eu estava numa mesa que eles começaram a ficar bem próximo. Aí eu comecei a ligar os pontos, entende? Se o outro deve ter falado alguma coisa de mim, deve ter inventado alguma coisa de mim. O que foi que eu fiz? Eu não tipo assim, eu não, aquela questão, eu não estava com o rabo preso, não tenho rabo preso. Eu peguei, eles estão querendo então eu vou ajudar eles. Quando eu tinha um espaço na mesa deles, eu ia lá e sentava do lado. Entende? Eu fazia questão de sentar perto. Quem fazia agora a questão de sentar perto era eu. Sentava perto, sentava do lado. Entende? Lá no navio tinha dois caminhos para a gente ir para o refeitório. O primeiro caminho era pelas cabines dos tripulantes, dos passageiros. A gente subia e ia pela cabine dos passageiros. O outro caminho era um caminho interno, que passava de frente para o quarto do chefe do segurança. Porque era assim, tinha a equipe de segurança, que eram umas 3 ou 4 pessoas, tinha o chefe do segurança e tinha um que era como se fosse um coordenador, que tinha ele ocupava uma posição hierárquica maior do que eles. E aí quase que não havia esse coordenador, sempre o chefe de segurança e o segurança. Aí eu sempre procurava ir para o refeitório passando pelo esse caminho que passava na frente da cabine dele. Teve até um dia que esse chefe do segurança, ele tava eu tava almoçando, ou jantando, não lembro. Eu sei que ele ficou olhando, eu tinha feito meu prazo e eu sentei. Aí ele ficou olhando o lugar onde o pessoal colocava os alimentos. O caminho que a gente passa com a bandeja, colocando os alimentos, ele ficou tipo olhando como se estivesse procurando alguma coisa, algum sinal, alguma coisa assim, não sei o que era. Mas era alguma coisa muito estranha. Aconteceu isso, né? Eu pedi pra sair e eu continuei lá. Eu descobri quando eu tinha pedido pra sair e continuou essa perseguição de segurança. Quando eu pedi pra sair, o que houve? Eu peguei e achei lá, eu não gosto de bar. A questão do bar. Eles queriam que eu frequentasse o bar. Por quê? Quando eu tive a conversa com o chefe do RH, ele falou, Matheus, você tem que se enturmar com o pessoal, você tem que ter mais... fazer tipo amizade e se envolver com o pessoal. Você tem que frequentar o bar, você tem que ir pro bar, porque lá o bar, você vai se divertir, é um ambiente bom, legal, tal. Aí eu falei que eu não tenho interesse, não gostei de estar em bar, não gostei de bebida alcoólica, e pra mim não era interessante estar frequentando aquele tipo de espaço. Mas sabe por que eu acho que tinha alguma coisa envolvida com isso? Tinha algum interesse por trás dessa sugestão, porque em uma das conversas que eu tive com esse rapaz que era meu companheiro de quarto lá, que era de Ilhéus, ele falou o seguinte, ele deu a entender o seguinte, que eu tinha que respeitar o comportamento das pessoas do navio, que eram extrovertidas, que gostavam de festas, e ele deu a entender que a forma de eu respeitar seria também participando das festas, entende? Eu falei com ele que mas eu não gostava, eu não tinha interesse em fazer isso, não, que é um requisito para você estar no navio, tem que ir pro clubar. Eu falei com ele, o que acontece é o seguinte, que assim, como eu tenho que respeitar as pessoas que estão extrovertidas, as pessoas que gostam de estar em algazarra, de estar fazendo festa, de estar em bar, essas mesmas pessoas têm que respeitar o fato de que eu não gosto desse tipo de ambiente, entende? Assim, eu posso até ir, mas também naquele momento eu não tinha nenhum interesse de estar participando. Não tinha nenhum interesse. Assim, eu não sou muito fã. Eu já, depois disso,
já fui em algum bar, já fui em uma vez, mas eu não gosto muito de estar em bar, estar em festa, então eu não gosto muito não. Aí eu percebi que eles queriam fazer uma coisa comigo lá. Beleza, só que eu descobri o seguinte, que tinha um ambiente lá no navio, que tinha mesa de sinuca, tinha uma televisão com videogame, tinha também um estante com alguns livros, que eu gostava de ler, então eu vi ali uma oportunidade para me passar tempo. Até porque eu não estava mais de contrato lá, eu não estava trabalhando mais não, eu só estava esperando eles me darem, me liberarem. Aí eu comecei a participar, a frequentar lá. Eu peguei livro, ficava lendo lá. Só que um dia eu estava sentado lendo e do nada entrou, do nada não, tinha um brasileiro lá limpando. Nem lembro se quando eu cheguei já estava ou se não. Eu sei que estava um brasileiro limpando e perto da mesa onde eu estava tinha uma mesa que era tipo uma mesa de jogo. Era uma mesa quadrada com 4 lugares. Em cada quina da mesa tinha como se fosse uma redinha. Era tipo uma mesa de bilhar, só que uma mesa de bilhar pequena. Eu não sei que tipo de jogo era aquele não. Aí ele puxou de dentro de uma dessas redinhas um pacote desse tamanho, de um negócio branco. Era um pó branco. O que era? Mas na minha conta eu não quero saber o problema deles. Aí eu pensei, pra mim aquilo dali já deu. Ele pegou e ligou, interfonou para o chefe, o ex-chefe da gente, falou que tinha achado, falou que eu estava lá, e estava mais os 2 filipinos lá dentro. Olha o tipo de problema, entende? Assim, como eu não tinha, pra mim, eu não tinha nada a ver com aquilo, eu continuei lá na minha, ele fez lá, eu percebi que os filipinos estavam rindo, e eu gostava de ficar lá também, pessoal, porque lá tinha câmera, nesse lugar ele tinha câmera. O que foi que eu fiz? Eu peguei e quando eu saí de lá, eu fui e reportei. Aí me deu raiva, eu fiquei porque não era, eu sabia o que eles estavam querendo fazer comigo. Eu peguei, registrei a minha denúncia no Ministério Público, falando da experiência que eu tinha tido com essa empresa do Nordeste, entende? Eu registrei eu inclusive eu coloquei lá, se pegarem nos arquivos vai ter. E como eu estava reportando, como eu sou um delator, a minha vida ou a vida dos meus parentes estariam em risco. Até porque eu já tinha visto as ameaças veladas que eles tinham feito lá no navio. E eu coloquei isso lá. E depois foi arquivado, entende? Eu denunciei também para a ouvidoria do navio, só que essa ouvidoria é externa. Eu tinha passado lá no mural, tinha visto um panfleto, uma coisa assim, falando sobre ela, eu peguei, como na outra não resolveu, fiz essa denúncia na ouvidoria externa e reportei tudo que tinha passado novamente para essa ouvidoria externa e também mandei uma carta, um e-mail para o consulado do Brasil na Espanha. E eu falei com eles que eles estavam me segurando lá dentro do navio. Por quê? Tinha desembarcado passageiros lá em Portugal. Passageiros tinham desembarcado em Portugal e quando tinha chegado em Portugal eu já tinha pedido uns 2 dias para sair. Não tinha mais porque eu estava naquele lugar, entende? Depois que saiu esse pessoal de Portugal, saiu uma lista de tripulantes. Tá tocando aqui. Saiu uma lista de tripulantes. O rapaz que estava na minha cabine, que estava com o contrato, ele foi mandado embora, o Guilherme. Ele foi mandado. O que me deu a entender, que o trabalho dele ali, comigo, já tinha sido feito. Que, como tipo assim, logo no início foi ele que fez aquela situação, pelo que eu entendi, para me assustar e sair. Ele pensou que a gente tirado isso aqui, eu vou assustar, ele sai e aí acontece o que eu quero. Como viu que eu não tinha tirado tudo, só tinha tirado uma parte, ele pegou e aí fez aquela propaganda para eu ficar. Não, você ficar, não. E assim, como eu fiquei e já tinha passado por tudo aquilo, então ele já podia, a minha leitura foi essa. Aí ele foi liberado. Aí ficou na cabine eu, o rapaz do Nordeste e o indiano. Depois disso, o rapaz do Nordeste, ele pediu para o outro rapaz lá, eu também sou do Nordeste, pessoal. Ele pediu para mudar de cabine, aí só ficou lá eu e o indiano. E eles ficaram retendo, me segurando lá dentro. E depois que esse rapaz saiu, os passageiros
Saiu esse rapaz que dorme nessa beliche, que dormia comigo, na parte de baixo. E saiu também, e saiu uma nova lista. Essa nova lista que saiu, o pessoal não conseguiu ficar um tempão no aeroporto, esperando o voo, porque nessa época foi no período que estava começando a pandemia, o lockdown, etc. E aí eu reportei isso tudo, que eles estavam me segurando no navio, não sei pra quê. Eu não sei qual o objetivo deles, mas eu reportei isso, e também reportei isso que acharam lá nessa sala que eu tava frequentando. Aí depois que aconteceu essa situação, e também só tava esse rapaz do Nordeste, ele saiu da cabine, ficou somente eu e o indiano, aproveitei que tava somente nós dois, eu peguei e fui dar uma limpa geral na cabine. Limpei tudo. Quando foi de noite, eu dormi e acordei. De noite não, foi de tarde, eu tava cansado depois de ter terminado, eu dormi, aí acordei, era de noitezinha, no final da tarde, e a cabine tava cheia, tava tipo assim, uma lâmina de água no carpete. Eu fui conversar com o pessoal que cuida da gente, da tripulação, reportei para eles verificarem o que aconteceu, que teve o vazamento, e pedi para eles trocarem de cabine. Aí aconteceu um outro fato estranho. Esse fato que aconteceu, o que me fez reportar para o Ministério Público, o que me fez reportar para todo mundo, não foi ter achado o negócio lá, não. Não foi isso, não. Até ali eu tava, porque não tinha nada a ver mesmo, o tanto que eu sou flexível, o tanto que eu não quero estar participando de certas coisas, porque eu sei que deve ser uma merda muito grande ir por trás. O tanto que eu não quero, entende? Teve essa questão lá, não era da minha conta, era problema deles, eu fiquei e ignorei. O que me fez reportar foi isso que aconteceu, que eu vou passar para vocês agora. Eu fui, o pessoal pediu para eles transferirem a gente de cabine até que secasse, para a gente não ficar usando a cabine molhada. Aí eles me colocaram tava eu e outro rapaz. Uma parte dos tripulantes já tinham indo embora, não tinha mais nenhum passageiro no navio. E aí, o que houve? Eles me colocaram para compartilhar a cabine do esposo de uma brasileira. Uma brasileira que morava em São Paulo. Essa menina, se eu não me engano, eu acho que, eu não sei se ela embarcou junto comigo. Eu não lembro muito bem, não. Mas o que acontece? Que ela me marcou. Lá onde eu morava, tinha um grupo desses, que a região deles é até onde a minha patroa tem empresa, o pai da minha patroa fica na região desse pessoal, pelo que eu entendia. Eu também não conheço muito dessas questões, mas eu já vi, eu acho, não sei, alguma puxação, alguma coisa desse tipo. Eu sei que eles tinham um slogan que era "não passa nada", entende? É tanto que esse slogan, eu falei com vocês que minhas máquinas elas são monitoradas. Eu costumava acompanhar um portal, um pessoal que fazia entrevista, fazia denúncia de corrupção. Eu acompanhava muito. E, por coincidência, uma vez, desse material que eles liberaram era de um repórter de frente a um lugar, no muro lá, que no final, que na parede tinha esse slogan. Ele estava reportando uma questão de corrupção que não tinha nada a ver com aquilo, entendeu? Que lá não passa nada. E o que aconteceu? Vocês sabem que uma pessoa, principalmente quando vai fazer esse tipo de trabalho de forma profissional, eles têm muito cuidado com o enquadramento da imagem, têm cuidado com o cenário que vai ser usado para gravar o vídeo, entende? E ele não ia colocar aqui, se posicionar de frente daquele slogan para ele ficar bem enquadrado mas se não tivesse um motivo. Você tá me entendendo? Bem, aí essa menina que era casada com, não sei se era casada, tinha conversa, não sei. Eu sei que ela, toda vez que eu estava perto, ela usava muito isso, entendeu?
Em espanhol, tem uma expressão que eles usam que não passa nada, que é comum, só que dava pra perceber que era forçado, era comum que se ela quisesse mandar uma mensagem pra mim, entende? Você ia lá, questão da ameaça velada, falar que eles estavam lá também. Beleza. Depois eu percebi, esse rapaz, ele era da América Central, e ele tinha, pelo que parece, cidadania brasileira. Depois eu consultei o nome dele aqui na internet, eu vi não sei se ele conseguiu cidadania brasileira, tinha uma coisa, eu acho que algum formulário, algum relatório do Ministério das Relações Exteriores, alguma coisa assim, com o nome dele, entende? Aí quando eles me colocaram para compartilhar a cabine dele, que eu vi que porque eu sei que era a cabine dele, porque quando a gente, na porta da cabine tem o nome das pessoas que ocupam, os ocupantes, e tinha lá um dele. Aí eu peguei e voltei para lá, voltei para o pessoal que trabalha que cuida desse tipo de questão, e falei com eles que eu não queria, eu não quero ficar naquela cabine. Vocês podem conseguir me colocar em outra cabine, ou então colocar eu e o indiano, que já compartilhava aquela cabine, em uma outra. Gente, o que mais tinha lá era espaço para eles colocarem, entende? Não tinha, parte dos tripulantes já tinham saído, não tinha nenhum passageiro no navio. Ele falou que não podia ir lá não. Ou eu ia para lá, para esse lugar que eles me colocaram, ou eu voltava para onde a cabine lá cheia de água no chão. Aí eu falei com eles que eu preferia ficar na cabine molhada. Aí depois que aconteceu isso, foi que eu reportei, porque eu lembro que eu coloquei isso que eu tô passando para vocês, eu lembro que eu coloquei lá na denúncia que eu fiz para essa terceirizada lá, eu lembro que eu coloquei isso. Depois que eu fiz essa denúncia, o que foi que aconteceu? Primeiro, o pessoal, a empresa, ela colocou cada tripulante numa cabine de passageiro, colocou a gente todo mundo estava de quarentena. Aí começou a adotar aquelas medidas de distanciamento na fila dos refeitórios. Começaram a colocar aí, cada pessoa colocou, eles colocaram numa cabine, não mais de tripulante, a gente ficou nas cabines de passageiros, que era bem mais confortável, e era uma cabine para cada pessoa, a menos eu fiquei numa cabine sozinho. E só que, gente, pra mim, as coisas continuaram da mesma forma. A perseguição feita com segurança, tava lá almoçando, eles tipo, encostavam. Eu lembro que teve uma vez na fila, tava tendo um distanciamento social, tava na fila esperando eu isso pra fazer minha refeição. Chegou uma pessoa e parou um pouco assim, uns 2 metros de distância, e ficou tipo olhando pra mim, olhando para as pessoas assim que estavam próximo de mim, como se estivesse analisando alguma coisa, procurando alguma coisa. Vocês entendem? E sem cerimônia. Chegou e ficou tipo assim, olhando e procurando alguma coisa, olhando. Não, beleza. Beleza assim, até certo ponto, porque é uma situação estressante, entende? Quando você... Eu não dei margem pra fazer nada disso. Foi tudo... como eu não tô... o que mais me revolta nessa situação, o que mais me dá raiva, o que me dá revolta realmente, é porque eu não dei margem pra fazer nenhuma merda dessas que estão fazendo comigo, tá entendendo? Se eu fosse uma pessoa que entrasse errado, que fizesse aprontando por aí, mas eu nunca fiz nada de... Tipo assim, eu sempre procurei ter uma conduta certa, tá entendendo? E é tanto que lá teve uma vez que eu não sabia o que estava acontecendo por trás, também o que realmente eles queriam fazer comigo, que pelo que você deve ter percebido, não seria nada legal. Eu passei uns 3 dias mais ou menos trancado na cabine. Eu não saí pra comer nada. E tipo assim, eu tinha levado uma garrafinha de água, eu acho que eu tinha levado uma garrafinha de água, não sei que água foi, então foi que eu peguei aquela água. E fiquei, no caso, sem comer nada, só bebendo água. Tipo assim, em paz, porque eu tinha comprado um pacote de... uma caixinha de biscoito, tipo Salt Cracker, mas não era essa não, que era uma marca estrangeira, que ela vinha numa caixinha de plástico. Vinham 3 pacotes de biscoito. Aí eu tentei racionar ali, mas ainda assim, eu fiquei basicamente 3 dias e meio sem comer nada.
e fiquei trancado na cabine, não saía pra nada. Tô lá sabendo o que eles querem fazer comigo. Isso depois mesmo que eu fiz que eu reportei. Aí, um belo dia, o coordenador do segurança me chama pra gente conversar. Porque aí depois que eu cheguei lá, eu vi que, tipo assim, o pessoal dessa terceirizada do navio recebeu a minha denúncia e conversou com eles, ele queria saber o que aconteceu. Aí ele tava com um e-mail lá aberto com as informações, eu repassei para ele tudo certinho. Eu até cheguei e, assim, a minha sorte, pessoal, é que muita coisa eu gravei. Eu gravei essa conversa que eu tive com segurança, eu gravei, eu até publiquei lá no YouTube. Eu não gosto de estar publicando essas coisas porque eu não sei, tem a questão do direito da personalidade, eu não sei até que ponto realmente eu posso, entende? Mas, infelizmente, na situação, ninguém está querendo me ajudar de nenhuma forma, eu vou fazer o quê? Essa questão essa reunião que eu tive com segurança, eu gravei o áudio. Eu peguei, e tá lá no, essa aí eu postei no meu Facebook. Eu peguei e expliquei pra ele, repassei tudo, as informações que estavam no e-mail que eu tinha encaminhado. Não era nem e-mail, eu acho uma plataforma que eles tinham lá. E é tanto que nesse dia tava eu conversando com ele aqui e com o coordenador e o chefe estava aqui atrás. E outra coisa, essa é uma tática que eles usam para desestabilizar a gente. Tipo assim, ou colocar a gente de costas para a porta, ou colocar uma pessoa atrás da gente, pra gente ficar mais vulnerável. Aí ele estava na minha frente, o chefe estava aqui atrás, eu falei tudo no boa, como realmente aconteceu, e como eu tinha reportado lá no meio. Aí eu cheguei para ele e falei, e mostrei, e falei com ele o seguinte, e mostrei onde foi que eu estava sentado, onde foi que tinha achado, porque tinha lá os monitores, ele me levou para a sala onde estavam os monitores. Aí ele me mostrou onde era a câmera, eu falei, não, aqui, onde é a câmera da sala assim? Aí eu coloquei, aí eu mostrei para ele que eu estava sentado nessa mesa, nessa outra mesa o brasileiro, ele achou o negócio lá. Aí eu falei, se você quiser, você pode até buscar nos seus arquivos anteriores, porque dava tempo. Você pode até buscar nos seus arquivos anteriores, ver como foi que tudo aconteceu. Tinham dois filipinos jogando sinuca, jogando bilhar. Quando eu falei nos filipinos, o outro chefe de segurança, que é subalterno dele, chegou e fez assim. Eu vi que ele respirou fundo nesse momento. E o que foi que aconteceu? Aí ele, tá bom, tudo bem, aí pode ficar tranquilo, tal, que foi tudo reportado, beleza. Aí me liberaram. Aí eu voltei pra minha cabine. Aí depois desse dia, foi que, depois de tudo isso, meu nome saiu na lista para voltar pro Brasil. Só que, pasmem ou não, nessa relação de pessoas que estavam lá para votar, o nome desse menino, desse rapaz, que ia me colocar para ficar na mesma cabine lá, tava no meio, entende? Eles me colocaram, tipo assim, me mandaram para casa junto com esse outro rapaz lá, que eu denunciei. Eu cheguei aqui no dia, e quando foi 2 dias depois, mais ou menos, eu cheguei no Brasil no dia, quando foi no outro dia ou 2 dias depois, sequestraram o meu primo, e aí foram encontrar ele morto. E o que acontece? As pessoas, quando o contato que eu tive com o pessoal, eles disseram que foi tipo crime passional, que ele estava namorando com um rapaz que era casado. Eu não acredito. Depois de tudo isso que eu passei do navio, depois de tudo isso que eu passei nessa empresa que eu trabalhei, entende? Que lidava com dinheiro com dinheiro público. Eu não acho que esses fatos estejam isolados. Depois de algumas outras questões que eu passei depois disso, é muito improvável, gente, que, assim, o que querem realmente eles estão trabalhando alguma coisa muito grande aí por trás para me prejudicar de alguma forma, tá entendendo? Mas eu preciso deixar isso aqui registrado para vocês saibam o que realmente está acontecendo, porque eu tô sozinho nessa questão toda. Depois eu vou ver se eu faço para vocês um vídeo contando sobre a história dessa doença que eu já identifiquei, só que estou tendo tratamento, com mais detalhes também. Queria fazer um vídeo um pouco mais curto, mas infelizmente a história é longa. E é isso, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido até aqui, quem teve paciência. Obrigado pela paciência de vocês, e é isso, até mais.